Boa noite para todos que estão vendo e ouvindo esse debate. Eu quero dizer a todos que fico muito contente de ter essa chance de vir discutir o Conselho Nacional de Saúde, sob o pretexto de discutir as eleições que vão ocorrer nessa semana. Eu tinha dito já no ano passado, quando participei ativamente na questão das eleições do Conselho, que desta vez eu não iria participar. Mas a vida foi chamando e eu estou aí de corpo e alma colocado nesse debate, nessa discussão. Eu quero agradecer ao Felipe, principalmente, que é a pessoa organizadora desse debate, que está fazendo um trabalho muito bom, inclusive com o site Saúde com Dilma, onde está havendo uma boa discussão das questões de saúde e tem levado muita gente a se manifestar. Eu quero dar os parabéns por ele ter conseguido isso. Eu queria só saber se melhorou o áudio. Tem gente dizendo que não está me ouvindo bem. E eu tenho aqui um técnico do lado, que é meu filho Francisco. Já fiz sinal para ele vir me socorrer aqui para ver se está acontecendo alguma coisa. Não está funcionando? O microfone está funcionando muito bem. Depois Felipe me deu o retorno se o pessoal continua achando que está baixo demais. Muito bem. Eu, como início dessa conversa, eu quero dizer que a minha proposta, certo, de discussão é extremamente proativa, é propositiva. Eu escrevi um texto que foi divulgado na Domingueira dessa semana, justamente contendo estas propostas. E é isso que eu quero discutir. Eu não quero limitar a discussão à questão de eleição do Conselho, da mesa diretora, do presidente do Conselho Nacional de Saúde. Eu quero ampliar esse debate e nós pensarmos as coisas específicas que podem ser discutidas no Conselho. Então, eu dividi a minha fala em 4 grandes grupos de questão. O primeiro grupo de questão é a estrutura do Conselho Nacional de Saúde. Nós vamos estar falando. Segundo, são as questões relativas à função legal de proposição, são a função legal de fazer propostas. Esta é a função do Conselho. Terceiro, a função legal precípua do Conselho, que é fazer controle. E quarto, eu quero fazer alguma análise de algumas coisas da conjuntura atual. Então, já lembrando que eu quero me ater, eu tenho usado, e as pessoas às vezes até me criticam por isso, eu tenho usado nos meus estudos, nas minhas coisas, como marco referencial sempre a legislação. Mas como você vai seguir, tem que seguir? Olha, eu sou da geração que viveu sob um Estado que não era um Estado de direito. Então, a Constituição, para nós, ela tem um peso muito grande. Ela tem um peso de dizer a rota, o caminho. E eu quero me apegar a esta rota, esse caminho. E como minha trajetória esse tempo todo foi feita dentro do serviço público, a nós, trabalhadores públicos de qualquer das áreas, não é permitido fazer absolutamente nada que não esteja na lei. Eu, Gilson Carvalho, cidadão comum, posso fazer tudo que a lei não me proíba, mas eu, funcionário público, só posso fazer aquilo que a lei manda. E se a lei for ruim, nós vamos mudá-la. Quer dizer, não há
essa questão quase que cabalística, não é? De que, não, cumprir a lei, não, vamos mudar, e eu já participei de vários processos de mudança. Nós tivemos aí à frente na construção da 8080, da 8142, depois de algumas modificações nela, da 8689, da extinção do INAMPS, criação do Sistema Nacional de Auditoria. Nós participamos inúmeras vezes de discussões para mudarmos a lei. E a emenda constitucional 29 é exatamente emblemática para dizer, estava mal definido o quantitativo de dinheiro, foi feita a emenda exatamente para definir o quantitativo. Então, o caminho que a gente tem, certo, diante de leis iníquas, diante de leis que não são adequadas à realidade, é lutar para mudá-las. Então, esse é o meu marco de toda a conversa que vou ter. Então, o que eu botei como questões de estrutura do Conselho Nacional de Saúde? E lembrando, a estrutura do Conselho Nacional de Saúde tem muita coisa que repercute, que rebate, entende, dentro dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais de saúde. Então, vejam, o que preocupa nessa questão da estrutura do Conselho? Primeiro, eu tenho um decreto, certo, que cometeu alguns deslizes. Então, eu estou propondo que se faça revisão do decreto, que esse decreto, ele decida e dirija a sua ação para colocar lá que nós temos que fazer as eleições, se vai ser a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Nós temos que colocar lá, certo, se vai ter reeleição ou não vai ter reeleição. Isso é um aprimoramento que nós temos. Então, a primeira proposta é essa, refazer o decreto. Uma segunda proposta é de repensar a Resolução 333, que, de novo, tem sido usada Brasil afora. E ela tem várias ilegalidades, que eu e outros já mostraram isso inúmeras vezes e nunca conseguimos convencer o Conselho de que devesse mudar. Inclusive, agora está sendo feita uma revisão na 333 e deve sair com vários erros que já vêm se perpetuando, entende? Desde que ela foi feita, e a sua precursora também. Outra questão, como o problema maior nosso é o problema de descumprimento da legislação maior, Constituição e leis, eu tenho defendido tanto para o secretário de Saúde quanto para os conselhos, é necessário, é imprescindível, é mandatório que se tenha uma assessoria jurídica. O Conselho tem que ir atrás. Ou ele vai ter esta contratação de uma assessoria que ele vai buscar, ou ele vai fazer, entende, uma ligação com a assessoria jurídica do Ministério da Saúde para deslocar, para determinar que alguém acompanhe as coisas do Conselho. Eu digo, isso é necessário para a conferência, isso é necessário para as reuniões do Conselho, isso é necessário para avaliar a propriedade jurídica das deliberações do Conselho. Não podemos deixar. Se nós tivéssemos essa preocupação, nós não teríamos chegado ao impasse que chegamos das eleições, porque jamais o regimento interno poderia ter deixado, entende, em aberto e descumprido aquilo que está no decreto, que é maior do que ele, que é eleito por 3 anos. Então, a assessoria jurídica é outro ponto nessa questão de estrutura. Outra, a questão interna, as comissões dentro do Conselho. Eu sinto falta, e vou falar mais de uma vez, nós precisamos de montar uma comissão que tenha como objetivo, princípio, a discussão política, a discussão do plano. Nós não temos. E isso é muito ruim, porque nós não temos nenhuma formalidade de discussão do plano. Nós temos, e eu tenho o privilégio de fazer parte da COFIN, que é a Comissão de Financiamento e Orçamento do Conselho. Eu lá estou representando
o CONASEM, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que tem feito um trabalho que julgo de capital importância para o Conselho. Nós precisamos de ter uma outra comissão do lado, não é? Que muitas vezes ia trabalhar associada, entende, com a COFIN. Então, essa é a parte interna. E na parte externa, nós temos que repensar como é que serão as plenárias, não é? E nós precisamos de estar aperfeiçoando, estar fazendo isso repercutir melhor ainda. Nós temos que repensar as conferências de saúde, nós temos que repensar as plenárias de conselheiros. Isso eu acho que é fundamental. E a última sugestão desse grupo de coisas relativas à estrutura é a questão de criar uma estrutura, um serviço lá dentro do Conselho, que eu estou chamando Sistema Online de respostas às dúvidas dos conselheiros. Não pode mais ficar, entende, o Conselho lá de um município distante com um problema na mão, esperando dias, semanas, meses para ter a resposta e que muitas vezes não chega. Não tem essa agilidade de chegar. E nós precisamos e podemos fazer um banco de respostas e podemos cada vez chegar perguntas novas que não foram ainda discutidas, que se faça a resposta. Não é? Então, nessa questão de estrutura, eu quero deixar isso marcado. Aí entramos num outro grupo, que são as questões relativas ao caráter propositivo do Conselho. Infelizmente, lamentavelmente, nós puxamos muito essa questão da discussão do controle social, certo? E nós ficamos pensando que o Conselho de Saúde tem como função apenas a parte de controle. Eu acho que nós temos que ser mais propositivos, eu acho que nós temos que colocar, entende, na mesa muitas ideias. E ideias coletivas, não pode ser ideias corporativas, não pode ser ideias de particularidades. O Conselho é grande, o Conselho tem um poder, entende, enorme, com respaldo da lei. E nós não temos essa comissão. Não tem uma única pessoa, certo, que esteja lá fazendo o trabalho de apoio a essa comissão. Algumas vezes chega para a COFIN, que cuida de financiamento, para fazer essa discussão da política. E eu acho que o Conselho cresceria muito se colocasse, entende, uma comissão e um grupo técnico auxiliar para fazer esta ação, que é a ação propositiva e de controle do plano de saúde, as grandes questões, porque o Conselho tem que acompanhar o plano diz qual é a política, o dinheiro vai correr atrás do plano. Infelizmente, muitas vezes, quem diz qual é a política é o caminho do dinheiro, mas está errado, né? Nós tínhamos que ter uma política e seguir esta política da melhor maneira possível. Só lembrando, quantos planos foram aprovados até agora, depois de décadas de funcionamento do Conselho Nacional de Saúde. Vou lembrar aqui, nos últimos tempos, o plano quinquenal do Alceni Guerra, que foi um grande ministro da Saúde. E depois disso, nós tivemos com o Jamil Haddad, eu tive o privilégio de estar dentro do Ministério, um ajuste nesse plano quinquenal, que estava em vigência ainda, que foi o documento que denominou-se a descentralização das ações de serviço de saúde, a ousadia de cumprir o ajuste nesse plano quinquenal, que estava em vigência ainda, que foi o documento que denominou-se a descentralização das ações de serviço de saúde, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Este foi amplamente discutido na sociedade, foi amplamente discutido com os técnicos, foi amplamente discutido no Conselho Nacional de Saúde. Depois, no governo FHC, efetivamente não tivemos nenhum plano, certo? E eu fico sempre brigando, porque onde estava o Conselho quando não tinha plano? E no governo Lula nós tivemos 2 planos, não é? Nós tivemos o plano de 2003, que teve um grande atraso, e nós tivemos o plano de 2007, que atrasou-se um pouco mais,
mas que foi oferecido como plano. E aí eu quero lembrar uma coisa, não dá mais para nós, governo, nós, agentes públicos, ficarmos brincando de fazer plano desconectado com a legislação vigente. Tem um período para se fazer o plano de saúde que é exatamente o período imediatamente anterior à construção do PPA, que é o Plano Plurianual. Então não adianta fazer plano daqui a 3 anos, 4 anos, porque aí inverte. Eu primeiro faço um plano orçamentário, que é o PPA, faço um plano com algumas propostas, e depois eu vou fazer o plano de saúde. Isso é uma incongruência de todo tamanho. Então, nós não podemos mais fazer. A União e Estados tem um período para fazer isso, e os municípios têm outro período, depois de 2 anos, para fazer isso. Eu acho que nós temos que adequar nesse critério propositivo, entende? Nós temos que adequar este plano. Eu não desconheço aqui as propostas, que eu até considero muito boas, as 8 propostas do Conselho Nacional de Saúde. Só que eu digo, é pouco. Elas dizem respeito a uma coisa por fora que nem tem governabilidade no Conselho, porque são leis que já estão em votação no Congresso, a regulamentação da emenda constitucional, a lei de responsabilidade sanitária e assim por diante. Eu quero ver o dia a dia. Quer dizer, as duas coisas têm que ser somadas. Vamos ter propostas grandes que são mais externas, não é? Mas nós vamos ver no dia a dia o que nós temos governabilidade, o que a lei nos permite e nos manda fazer em relação às propostas. Nós podemos, ainda lembrando, né, que nós temos que cuidar dos planos, nós temos que colocar os relatórios de gestão. O Ministério da Saúde, durante anos e mais anos, o relatório de gestão é obrigatório para o Ministério da Saúde, a cada 3 meses, não é? Fazer o seu relatório de gestão. Isso está na Lei 8.089, de julho de 1993. Não é? Até agora não conseguimos. Nós estamos começando agora a ter os relatórios trimestrais. Não é? Muita gente nem sabia disso. Quer dizer, a hora que eu tenho a questão essencial, que é fazer o plano, e eu não tomo conta dele, não governo esse plano, certo? O relatório de gestão, e eu não governo o relatório de gestão. Quer ver outra coisa? A grande briga hoje, a crise na área de saúde está relacionada à força de trabalho, né, à gestão de pessoas. Né? E tem lá na Lei 8142, de dezembro de 1990, que teria 2 anos para cada instância de governo fazer o seu plano de cargos, carreira e salário, ter a comissão que criasse o seu plano de cargos, carreira e salário. Isso não foi feito. E isto não foi feito por vários motivos, mas também não foi cobrado. Vira e mexe, vem atrás de mim, você tem algum plano, entende, para a gente se basear para fazer o nosso? Eu falei assim, não tenho. Assim, o Conselho não tem? Não tem também. Eu não quero plano pronto para ser engolido goela abaixo, entende? Eu quero que tenha um plano alternativo para ajudar aqueles que estão começando e têm dificuldades. Nós temos que pensar aí em 75% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes. Não tem equipe técnica possível de fazer esse trabalho. Então, esse tipo de assessoria tem que ser feita de uma maneira melhor. Eu já estou aqui quase tangenciando o fim da minha exposição, porque eu quero dedicar esse tempo ao debate. Faltam só 2 pontos. E aí vem as questões relativas ao caráter controlador do Conselho. O controle da execução da política, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então vai haver um casamento quase que permanente entre a comissão, que ainda não existe, do plano, e a comissão de financiamento, que é dirigida hoje, muito bem dirigida, pelo Fernando Eleutério, que é um conselheiro representante dos cidadãos usuários, e a qual eu me honro de estar pertencendo. Tem vários colegas lá que têm feito a sua contribuição de maneira brilhante.
eu quero técnicos permanentes no Conselho Nacional de Saúde para ajudar a fazer tanto o trabalho da COFIN. Tem um técnico, entendeu, que não dá conta, por mais boa vontade que o Francisco Funtia tenha, certo, para dar essa assessoria, ele não dá conta. Tinha que ter mais gente, porque essas são as funções essenciais. Não tem nenhum técnico cuidando do plano e só tem um técnico parcialmente que cuida e faz isso bem, só que ele precisava de mais gente para fazer mais coisas, não é? Eu quero lembrar que isso é uma questão de importância, né? Outro dia, vendo um livro do Conselho Nacional de Saúde, recente, justamente falando sobre as 8 propostas, estava lá a relação da equipe de jornalistas, 4 jornalistas para o Conselho, e nenhum técnico cuidando de planejamento, cuidando do plano de saúde. Eu não quero discutir e que se elimine jornalista, muito pelo contrário, eu só quero que dê a mesma atenção à função precípua do Conselho, que é cuidar do plano, a função propositiva e a função controladora. São as 2 coisas que nós precisamos. E precisamos de maneira mais ativa que também os conselheiros não fiquem se louvando nessas análises, que elas são auxiliares. Os conselheiros não podem, entende, ter ojeriza de discutir financiamento ou não querer entender como é que funciona o financiamento da saúde. É um pouco complicado, mas não é complicado demais. Eu acho que há possibilidade da gente mudar esse conceito. Muito bem. E, finalmente, as questões conjunturais, tá? Dentre as questões conjunturais, eu coloco em primeiro lugar o cumprimento do bloco de constitucionalidade. Tá? Não dá mais para o Conselho Nacional de Saúde, entende, cair numa das armadilhas dessa que caiu do seu regimento interno, contrariar o decreto. Não pode mais, e já caiu em outras situações semelhantes que não precisaria ter esse desgaste. Então, cumprimento da legislação, entender, eu falei da 333, que tem lá, certo? Que é para escolher entre esses, os membros, quando a legislação manda que tem entre usuários, no mínimo, representantes dos trabalhadores, dos empresários e dos aposentados. Isso não depende de escolha de cada lugar. Então, por isso que eu falo que tem ilegalidades na 333, como também tem no decreto, que descumpre aquilo que está dentro da legislação. Segundo, é a questão da eleição da presidência do Conselho, que é um embrulho que nós estamos, tá? Então, e que nasce exatamente porque houve um desconhecimento, eu nem vou pensar nisso como uma coisa de má fé, é um desconhecimento da legislação. Então, o regimento interno diz que vai ter eleição a cada ano, e o decreto diz que é quando assume uma mesa, assumem os novos conselheiros a cada 3 anos. Então, isso criou um impasse. E nós tínhamos, no ano passado, quando eu acompanhei mais esse processo, havia praticamente um acordo que deviam os usuários, cidadãos usuários, assumirem a presidência do Conselho, que neste momento era o momento deles. Os usuários têm 50% de membros do Conselho. E nós temos que justamente, nós técnicos, nós profissionais de saúde, nós gestores, temos que empoderar o cidadão. Eu acho, e digo isso muitas vezes, o espírito do legislador, o legislador quis, no meu entender e de outros juristas, ele quis fazer uma separação exatamente entre 2 segmentos, o segmento dos provedores de saúde, gestor, prestador e trabalhador de saúde, que na lei está profissional de saúde. E do outro lado, os usuários do sistema de saúde. Então, esta separação tem que ser uma separação que tem que ter nitidez. Não é? É uma das coisas que eu queria que se discutisse lá ainda na estrutura, repensar a representação, entende, dos cidadãos usuários,
que eu acho que está emprenhada por um punhado de gente que tem uma outra posição do lado oposto. São Paulo resolveu isso. São Paulo fez uma lei em 1995, que é do Roberto Gouveia, um dos idealizadores e membro, entende, da reforma sanitária em São Paulo, e ele fez a proposta e o governador Mário Covas assinou. E aí, lá está escrito, não pode representar usuário quem tenha vínculo, dependência econômica e comunhão de interesses com qualquer dos outros representantes. Isso é de uma clareza. E isso é um protetor. Sabe por quê? O prefeito da cidadezinha lá, ele pode emprenhar a representação do usuário e botar só gente, entende, dele. Eu tenho que evitar isso. Os representantes da área de saúde, dos prestadores, podem encher a representação dos usuários de membros da sua corporação. Já vi isso no Conselho Nacional de Saúde. O representante da sociedade rural era um prestador de serviço, o representante da indústria era, casualmente tinha a sua indústria, mas era também representante de plano de saúde e assim por diante. Então, isto é uma proteção que nós temos que ter. Não é ser contra ninguém. É que essa gulodice de pegar o seu próprio lugar, ainda pegar o dos outros, ela tem que acabar. Isso é grandeza. Isso é levar para a prática um modo de pensar. Não adianta ficar discursando de empoderamento do cidadão, falando o que quiser, entende? Vai ficar só no discurso. Eu quero saber como é que acontece isso, entende? No dia a dia dos conselhos. Então, na eleição, a mesma coisa. Havia um acordo que seria feita agora a eleição e seria as pessoas, entende, os segmentos iriam dar apoio ao representante da comunidade. Eu não quero discutir nomes aqui, né? Eu estou discutindo ideias, eu não quero pessoalizar o nosso bate-papo. Eu quero apenas que a gente tenha possibilidade de discutir isso livremente. Então, tinha até recentemente 2 candidatos à reeleição, entende, do atual presidente do Conselho, que é representante dos profissionais de saúde, e, de outro lado, o representante do usuário. E, nesse meio tempo, houve a confusão de dezembro, que já podia ter sido resolvido isso com a eleição do representante do usuário, certo? Mas, por manobra, não quero falar, entende, qual a razão dessas manobras, mas houve, entende, e, consequentemente, não houve eleição. Nesse meio tempo, foi escolhido um outro ministro, que eu mesmo defendi, entre outros, a candidatura dele a ministro da Saúde, a escolha da Dilma por ele, que é o ministro Alexandre Padilha, e eu também fiz, entende, essa escolha. E nesse meio tempo surgiu a hipótese do ministro ser o presidente do Conselho. Eu digo, nada disso, no meu entender, pode acontecer se não houver uma conversa, uma negociação com os cidadãos usuários. No meu entender, hoje a vaga é dos cidadãos usuários. Qualquer um é candidato, não tem limite nenhum, certo? Só que foi feito um acordo e nós não podemos romper com essa história, nós não podemos romper, entende, com esta ideia que já vem sendo discutido há tanto tempo. E eu quero dizer, para tranquilidade, o Padilha sabe disso, não é? Não é com o presidente que vai mudar, entende, o Conselho. Certo? Ali não é presidencialismo no Conselho, certo? É alguém que coordena um colegiado de gente igual, de pares. É diferente de você estar discutindo o presidencialismo dentro do Conselho. Então, nós precisamos de outras coisas, certo? E eu acho que todo mundo pode colaborar. Eu acho que não pode sair vencidos e vencedores desse embate na escolha da presidência. Eu acho que tem que sair um grupo coeso
que queira fazer o diferente, que queira fazer o novo. Já tive a ótima notícia que o ministro quer ir no máximo de reuniões que forem possíveis. Isso é muito bom. Isso vai repercutir a importância do Conselho Nacional de Saúde. Quem quiser, quem seja que o presida. Não é? Então, reforço minha opinião, eu acho que a vez agora é dos usuários, entendeu? E qualquer coisa diferente, qualquer coisa do ministro vir a ser, tem que ser muito bem discutido, negociado, entendeu? Para que não fiquem traumas, certo? Que vão prejudicar depois o funcionamento do Conselho. Eu acho que isso tem que ser por consenso e não, na verdade, por eleição. E os dois últimos pontos de análise de conjuntura é que nós estamos na hora de reforçar a participação das pessoas na sociedade. É uma coisa que ficou meio que esquecida, não é? Mas nós temos, cada vez que nós vamos fazer com que as pessoas participem mais, que elas lutem por seus direitos, entende? Elas têm mais chance de ter direitos. Não é? Eu sempre falo que eu sou contra a perpetualização de conselheiros. Por quê? Porque nós precisamos de renovação, nós precisamos de mais gente participando. Se sempre são os mesmos que vão para os conselhos, sempre são os mesmos que vão para a plenária de conselheiros, sempre são os mesmos que vêm para a conferência de saúde, nós não estamos fazendo esse movimento crescer, certo? Um fermento. Então, eu discuti isso com o Ronald outro dia, né, e ele falou assim, o momento é esse, de fazer com que as pessoas participem. Qualquer fórum de participação vai ser muito importante. As pessoas vão começar a aprender a colocar suas ideias na mesa, a ouvir os contrários, vão aprender a fazer conversas coletivas, para não ser o mesmo falando, como eu estou fazendo para vocês aqui, há já praticamente 30 minutos. E a última questão de conjuntura é exatamente dizer que nós precisamos de pensar que o Conselho é um espelho, é um paradigma, o Conselho Nacional de Saúde, para outros conselhos estaduais, municipais. E esse paradigma tem que ser o melhor possível. Ele não pode viver de casuísmos. Ele tem que viver alicerçado, entende, na legislação. Ele tem que obedecer o bloco de constitucionalidade. Ele tem que cuidar do plano e tem que cuidar do controle. Está lá a estratégia da política e o controle, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. São as duas funções. Não precisa de fazer mais nada. Só isso já não dá tempo de ser feito. Muito bem, eu termino com esse apelo para que a gente possa fazer do Conselho realmente esse espelho que possa ajudar a sociedade a crescer, as pessoas a crescerem individualmente, como sociedade, e os Conselhos de Saúde terem como objetivo único. O Conselho tem que trabalhar para ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Esse é o nosso caminho. Nós, profissionais, nós, cidadãos, nós, conselheiros, temos um único objetivo, é ajudar as pessoas a viverem mais e melhor, e eu associo muito isso com o estado de bem-estar, de felicidade. Tá? Eu termino aqui a minha exposição e agradeço a paciência de terem me ouvido. Esse texto está no site do IDISA, vou fazer uma propaganda aqui para o Nelson, que é o presidente do IDISA, né? Está no site do IDISA, quem quiser baixar e ler o texto todinho, que é dessa domingueira, está lá à disposição de vocês, www.idisa.org.br. E me coloco à disposição agora para estar respondendo as perguntas. Não tem limite, eu estou disponível aí até meia-noite, 1 hora, 2 horas, fique tranquilo. Tempo hoje responder perguntas. E chega cada pergunta cabeluda, viu? Que eu não sei a resposta. E eu vou atrás. Então acaba sendo o grande estímulo para eu estudar hoje, e estudar o Sistema Único de Saúde, estudar a saúde como um todo. O grande estímulo continua sendo perguntas. Né? Então, vamos ver as perguntas. Está aqui, pergunta de Ju Menegas.
pelo menos foi o que eu consegui ler, né? Na tensão instaurada por conta da eleição, acha-se, é uma gaúcha, hein? Acha-se que a pauta política ficou em segundo plano? Não tenho dúvida, a pauta política já está em segundo plano há muito tempo. Minha avaliação é que a pauta política tem que fazer com que um plano de saúde funcione, que não se faça cada dia uma coisa, que não se reja esse sistema de saúde por portarias. A última vez que contabilizei, dava 20 portarias por dia útil do ano. Né? Reger por portaria. Não pode ser assim. Nós precisamos de portaria, que elas são a operacionalização. Então, a discussão política não pode, não é uma discussão política assim, etérea, é uma discussão política de como nós vamos fazer as pessoas viverem mais e melhor, como nós vamos organizar a saúde, como nós vamos fazer com que o PSF realmente marque uma posição diferente, como agora foi dito nessa pesquisa do IPEA. Nós temos que melhorar a emergência. Então, nós vimos que duas coisas nessa pesquisa do IPEA me chamaram a atenção, não é? A emergência, crítica décima, certo? Porque está em descrédito com a população, e aquele modelo mais antigo de unidade básica de saúde não resolutiva também. E para a felicidade de todos que estão lutando por isso há tanto tempo, o PSF, que é a proposta nova, entende, de se fazer primeiros cuidados com saúde, ela acabou saindo muito bem. Outra pergunta aqui do Wagner Jesus. A política está no primeiro plano e a gestão do SUS, está perguntando. Veja, eu não sei como separar essas duas coisas. Tá? A gestão do SUS tem que ser a gestão da política do SUS. Tá? Eu entendo política como a resposta que é dada por entidades públicas ou privadas, ou até nós da nossa casa, entende? Há problemas que a gente tem. Tá? Então, qual é a resposta? Não é? A política será a política de prioridade. A gente vive repetindo que a política de saúde no Brasil é uma política de Estado e não uma política de governo. Então, nós temos que fazer com que a gestão fique, não é? Exatamente, a gestão fique dentro dessa ideia de levar a política a bom termo. Muita gente fala assim, vamos inventar isso, inventar aquilo. Eu acho que a grande invenção hoje é ter a ousadia de fazer cumprir a lei. E sabemos muito pouco, e eu digo mesmo, os conselhos de saúde sabem muito pouco da legislação do SUS. O que já está definido não precisa de invencionice nenhuma. Já está definido. Nós precisamos de detalhamento dessas definições. Muito bem, pergunta do Alfredo. Falha da vocação pública do Conselho Nacional de Saúde, contemporânea gestão das organizações sociais, forma um horizonte sombrio para o SUS? Eu acho que nós fomos fracos. O Conselho Nacional de Saúde foi fraco no combate às organizações sociais. Eu falei assim, mas como é que você tem certeza disso? Eu tenho, porque a hora que ele quis brigar contra as fundações estatais, ele fez 1000 vezes mais ações, discursos, do que fez contra as organizações sociais. Então ele colocou o inimigo do lado errado, que não eram as fundações estatais. O inimigo mesmo era a privatização deslavada, que nós estamos aí condenando desde 1998, e pressionando. E se nós tivéssemos feito pressão, eu tenho certeza que o Supremo já teria julgado isso de forma diferente. Nós só tínhamos pressão do outro lado. Nós só tínhamos pressão daqueles que queriam e apostavam nessa reforma do Estado privatizante. Então, as organizações sociais, as OCIPs, elas não tiveram, entende? No meu entender, saiu deliberação do Conselho, saiu, entendeu? Formalidade saiu 1, 2, 3, queria mais, seria demais. E nós temos que repensar quais são as formas de pressão reais que têm efeito, que o Conselho deve fazer, todo e qualquer Conselho. Eu acho que nós estamos defasados. Eu acho que, mexendo ainda com a questão da estrutura, nós temos que aprender a conversar, conversamos mal. Tem um punhado de gente que faz as suas falas para constar na ata, para botar para a sua base. Nós temos que mudar isso. Nós temos que ser objetivos nas nossas discussões.
E, segundo, nós temos que ser efetivos. O que tem acontecido conosco? A gente discursa, e na prática não faz nada. E na prática a nossa ação é pífia. Então precisamos de mudar isso também. Pergunta do Tarso Taveira. A Dilma está realmente preocupada com a saúde do Brasil? Boa pergunta, boa pergunta. Eu digo a você, a sensibilidade minha e os papos que eu tenho ouvido, que é a primeira presidente do Brasil que está se preocupando com a área de saúde, que quer acompanhar a área de saúde, que isso seja verdade, isso seja uma verdade permanente. Não é fácil acompanhar a saúde. A saúde é daquelas áreas que são complicadas para o gestor. Não é fácil acompanhar a saúde. Mas nós estamos aí, nesse primeiro momento, os informes que a gente tem é de que ela queira, entende, realmente acompanhar a saúde. E eu tenho assim para mim, a escolha do grupo técnico no comando do Ministério da Saúde é uma escolha muito apropriada para quem queira dar prioridade à área de saúde. Muito bem. Pergunta da Desirê Simões. Qual seria a melhor forma de empoderar os usuários do SUS em larga escala? Complicado, complicado. Eu acho que nós temos passos. Nós temos que empoderar o cidadão, em primeiro lugar, em todas as coisas que lhe diz respeito. Eu quero lembrar aqui do Betinho, eu sou um fã do Betinho. O Betinho, quando discute cidadania, ele fala que ser cidadão é ter consciência de deveres e direitos e participar ativamente da sociedade. Quem tem consciência de deveres e direitos não consegue mais ficar sem participar. Então, tem várias maneiras que você pode fazer isso. E eu digo que a própria história dos conselhos de saúde, da participação da comunidade na saúde, essa história, entende? Ela é uma história muito bonita, que a gente conseguiu avançar. Mas hoje eu tenho sentido que nós não conseguimos mais fazer este empoderamento das pessoas, porque depois de 20 anos, aquela expectativa que tinham de que fosse mudado o sistema de saúde, houve uma frustração dos cidadãos. Então, empoderar o cidadão, empoderar o pessoal da saúde, entende, que frequenta os serviços de saúde, é um negócio muito mais profundo. E nós temos que descobrir caminhos. Eu não sei os caminhos não, viu? Eu não tenho resposta pronta para isso. Mas tenho que fazer, e eu acho que eu faço a minha parte. Eu vivo rodando esse Brasil aí, entende? Tentando puxar as pessoas para que façam, entende? Esse papel na sociedade. Também escrevo o que faz com que os ajude. Eu respondo, praticamente metade das perguntas que me chegam são de conselheiros, são de cidadãos usuários que têm suas dúvidas e têm liberdade de perguntar para mim. Gente que eu nem conheço, gente que muitas vezes me viram, ouviram em algum lugar e sente-se na liberdade, entende, de fazer perguntas. Muito bem, pergunta da Kátia. Essa discussão sobre prestadores de serviços na saúde afeta o atendimento no SUS? Boa pergunta, que a gente tem ouvido isso. Na verdade, nós temos que pensar, o que o cidadão quer? O cidadão quer ser atendido na hora que ele precisa, de uma maneira boa, de uma maneira efetiva e que tenha um resultado. É isto que o cidadão quer, vai ficar muito claro. Então, essa discussão do prestador, se ele é público, se ele é privado, é uma coisa que extrapola a essa discussão, que extrapola esta primeira imagem que o cidadão quer. Então, nós estamos defendendo um sistema público estatal para o Sistema Único de Saúde, mas que permite a complementariedade. Então, é diferente. O SUS, ele é terceirizado, ele já foi terceirizado na sua origem. O INAMPS tinha terceirizado
70% das suas atividades eram terceirizadas no setor privado, filantrópico e no setor privado, que é privado lucrativo. Tá? E o SUS colocou na sua legislação que a ação será feita, entende, pelos serviços públicos de ações de saúde e complementarmente pelo setor privado, com precedência às entidades filantrópicas. Olha que coisa interessante. Este complementar, ele foi interpretado de forma diferente e fez exatamente o aparecimento de associações, de OS, etc., que assumiram o serviço de saúde. Que aí, essa é a posição do Ministério Público Federal desde 98, e eu tenho me louvado nesse parecer do Ministério Público, que me orientou na hora de tomar as primeiras decisões de ser contra as organizações sociais, é exatamente quando você pega o ente público e entrega este ente público para o setor privado. Então, isto é a terceirização inconstitucional e ilegal. É lícita a terceirização no próprio do outro. Quando eu contrato com a Santa Casa, com a entidade filantrópica, qualquer que seja, eu estou fazendo exatamente o que manda a lei, o que permite, na verdade, a lei, que é a complementariedade do privado. Muito bem, pergunta do Sandro. A impessoalidade da presidência do Conselho não permite uma regra fixa de rodízio no cargo? Então, eu friso aquilo que falei. Eu estou, um neologismo falando em presidencialização do Conselho, né? Vão tirar a ideia de presidente. Na verdade, seria um coordenador, entende? Desse colegiado, que é um colegiado que, na verdade, qualquer um deles pode ser presidente e todos estão com o mesmo poder. Né? Então, eu defendo mesa diretora com representante de todos os segmentos que estão ali no Conselho, então uma mesa diretora plural. Estou defendendo que haja maior rodízio entre a direção deste colegiado, e aí eu digo, hoje, nós precisamos, foi a primeira coisa que eu falei, precisamos de mudar o decreto do Conselho. Se nós mudarmos o decreto do Conselho, nós podemos colocar lá que a eleição vai ser a cada ano, que vai ser a cada 2 anos, que vai ser a cada 3 anos. Hoje, pelo decreto de hoje, a eleição é só a cada 3 anos, com direito à reeleição, que uma vez é o período que é omisso, mas é o que está subentendido, que é a reeleição possível aos membros. E como todo membro pode ser eleito, então teríamos, como no presidencialismo, a possibilidade, presidencialismo brasileiro, que é coisa até recente, a possibilidade de reeleição. Tá? Então, eu, Gilson Carvalho, numa opinião muito pessoal minha, eu sou totalmente contra a reeleição. Eu sou contra. Certo? E tenho meus motivos que não cabe aqui discutir. Mas nós não estamos falando em empoderar as pessoas. Por que um colegiado de iguais, quem está lá representando o seu segmento, não pode assumir a presidência? Não pode assumir a coordenação desse colegiado? Pode. Eu acho que essa possibilidade é real. Pergunta do Davi Soeiro. As comissões intergestoras tiraram o protagonismo dos conselhos na política de saúde. Olha, pode ser que isso aconteça em vários lugares. Esta não foi a intenção, entende? Ao ser criada a tripartite e a bipartite. Não é? Porque, veja, eu sempre gosto de pegar exemplo, entende? Do que acontece aí fora, do que acontece nas empresas privadas. Então, se você pegar um grande empresário aí, riquíssimo, que tem 50, 100 empresas, e mais não sei quantas filiais, você imagina que ele vai cuidar de todas as coisas. Não vai. Ele é o presidente, entende, do conselho diretivo, certo? Ele analisa o plano, ele dá as ordens, entendeu? Quem vai executar é a diretoria executiva de baixo,
Quantas reuniões vai fazer a diretoria executiva para executar aquele plano? Não importa. E não há conflito de interesses, certo? Porque a executiva é para executar o plano que foi definido no Conselho. Para mim é essa a ideia do Conselho. E pode ter distúrbio, realmente. Podemos ter horas que a tripartite... Eu já falei quantas vezes a tripartite tratora, entende, os secretários municipais, secretários estaduais de saúde. O Ministério da Saúde aproveita a sua força, o poder de ter dinheiro na mão e tratora mesmo. Quantas vezes? E vai se repetir? Não sei, estou desejando que não. Então, tratora também o Conselho. Mas eu quero repetir, precisamos de melhorar o comportamento de percepção dos conselhos de saúde. E aí entra também o Conselho Nacional. As pessoas precisam entender mais, entende, da legislação, de como é que funciona um plano, de como é que funciona um orçamento. Nós não podemos fazer plano descolado do PPA, descolado da LDO, descolado da LOA. Não há possibilidade de fazer plano assim. O plano tem que estar no tempo e movimento da legislação. E nós temos que aprender a fazer isso. Até o Túlio Franco resolveu fazer pergunta. Túlio, um abraço para você. Gilson, como viabilizar a comissão técnica para ajudar o Conselho Nacional de Saúde na sua intervenção na política de saúde? Boa. Certo? Eu acho que tem que ter mais gente técnica que esteja fazendo a parte que dá muito trabalho, que é a parte do dia a dia, de fazer essa assessoria, de ficar analisando portarias, de ficar analisando propostas, para já dar isso mastigado para os conselhos. Eu não imagino que o Conselho vai ter tempo, os conselheiros vão ter tempo, principalmente na posição que eles estão, de protagonismo nas instituições deles, que eles vão ter tempo para fazer isso. Então, a viabilidade da comissão técnica é uma viabilidade que eu acho que é possível, certo? Tem excelentes técnicos dentro do Ministério da Saúde, tem excelentes funcionários de carreira, e tem gente que pode ser chamada fora. Eu só quero lembrar, entende? Se o Conselho defende que não pode ter servidor terceirizado, precarizado, entende? Não vai ele contratar um punhado de gente precária e terceirizada, certo? Se o Conselho discute que tem que diminuir os cargos, ditos cargos em comissão, também não vai ter ele, entende? Para auxiliá-lo, todos os cargos de nomeação, certo? Nós precisamos de gente de carreira que esteja fazendo isso todo dia, e que ao chegar conselheiros novos, vai dizer assim, isso não pode, isso não pode, está na lei tal, essa portaria. Tem que fazer isso, alguém tem que fazer isso. O conselheiro não consegue. Olha, eu mexo com legislação do SUS há tanto tempo, eu me embaraço. É muita novidade. Todo dia tem portaria, não é? E tem detalhe, que eu espero aí, já fiz o apelo, como eu estou fazendo, fiz agora para o Conselho, eu fiz um dossiê, entende, de proposta para o governo Dilma, entende, na área de saúde. E uma das coisas é isso lá, nós temos que defender o Ministério Único da Saúde. Não adianta ter SUS se não tiver MUS. MUS é o Ministério Único da Saúde, que vai fazer a implantação e o funcionamento do SUS. Então não pode cada um de cada hora soltar a portaria que quer, desconectado dos outros lugares, cada um vendo apenas o seu próprio umbigo, a sua própria área. Nós temos que pensar no grande. E lembro, eu fui secretário de saúde do meu município, que até é um município grande, São José dos Campos, hoje tem 600 mil habitantes, e nessa de ser secretário, eu brincava que eu era um todeiro. O secretário de saúde municipal tem que entender de tudo, sai dessa, tem que entender de tudo. E esse que entende de tudo, que tem que procurar entender de tudo, ele precisa de ser auxiliado de alguma maneira. E eu estou achando que essa comissão técnica, ela poderia ajudar o Conselho, certo, na intervenção na política de saúde. Em primeiro lugar, defendendo a Constituição, certo? Nós precisamos fazer o SUS sair do papel. Não adianta fazer arremedos do SUS. Os erros de 20 anos de descumprimento da legislação de financiamento é uma vergonha. E outro dia, comentando isso, ouvi de uma pessoa de alto escalão dizendo o seguinte, isso daí não tem importância, porque até hoje, 20 anos, ninguém reclamou.
Então isso daí não é importante. Quer dizer, se esquece até do processo, das reclamações se for pertinentes, certo? Do Ministério Público, do Conselho Nacional de Saúde, uma determinada hora, um ano passado, um ano atrasado, entendeu? Mexeram com isso no sentido de provocar para que se cumpra a legislação. E nós vamos aí lutar para aprovar a regulamentação da emenda e vai ser a mesma coisa. Parece que nós temos o gostinho de ir atrás da legislação, consegue a legislação assim, agora vamos brincar de outra coisa. Isso daqui já está resolvido. No papel, eu acho que o momento, no momento, exatamente é a hora da gente colocar em prática. Esse é um dos desafios que nós temos. Vocês ouviram aí um aviso do antivírus, né? Então, vamos lá. Eu não sei se Fábio ou Fabi Rocha. Como o Conselho Nacional de Saúde pode ajudar o SUS em relação à judicialização dos medicamentos e procedimentos? Caminhamos errado também. A nossa história é uma história cheia de erros. Eu sou o defensor da judicialização constitucional. O judiciário tem que estar do lado do cidadão para defender os seus direitos. Eu quero o judiciário do meu lado para defender. Então, nós estamos confundindo a judicialização legal, constitucional, com excessos praticados, entende, no cumprimento dessa legislação. Há quanto tempo a gente está sugerindo, entende, que o Ministério da Saúde tivesse uma Câmara Técnica, igual eu falei aqui, entende, do Conselho ter um banco, certo, online de respostas, técnicos que responder as perguntas, e eu queria ter também, entende, de medicamentos, de procedimentos. Como é que o juiz dá uma ordem no município pequeno, 5 mil, 10 mil, qual a possibilidade de sair um parecer contestando aquela ordem? Não tem. Então, nessa hora, ele tinha que bater o dedo no computador, plotar a palavra e já saía o que tem de melhor, certo? Na área de consolidação da legislação, do protocolo, etc. E tal. Então, nós estamos com um exagero e nós precisamos de acertar isso. Eu quero lembrar, as pessoas citam na hora dessa os medicamentos caríssimos. Né? Eu queria lembrar outra coisa. Tem gente que tem que ir para a justiça para conseguir os medicamentos da atenção básica, simples. Então, não nos refugiemos lá na questão da judicialização, lá em cima só de procedimentos mais complexos. Então, nós vamos chegar, entende, uma hora num acordo como outros países chegaram. E eu tenho aconselhado o secretário de Saúde e os conselhos, procurem o Ministério Público, procure o Judiciário, procure fazer um entendimento. É possível fazer isso? É possível. É possível criar uma comissão? É possível criar uma comissão. É possível todo pedido que chegar ao juiz ou ao Ministério Público sair de lá já de cara, no primeiro instante, certo? Com 3 perguntas apenas, para que o pleiteante responda, o técnico, o médico responda. Entende? Conte a história desse paciente. Segunda, diga o que já foi feito para esse paciente. E terceiro, diga o que está sendo proposto e coloque anexo uma justificativa que não seja do fabricante. Só com essas 3 perguntas, nós temos chance já de evitar, certo? Um punhado de coisas que são abusivas. Tem abuso, eu não tenho dúvida nenhuma. Defendo a judicialização, sou contra o excesso e o abuso dessa judicialização, e estou defendendo o entendimento para que a gente veja um caminho. E aqui quero lembrar aos secretários municipais de saúde, principalmente de municípios pequenos, que acabam sendo os grandes prejudicados, que lá no artigo 35 da Lei 8080, que ninguém ligou para regulamentar até hoje, 20 anos sem regulamentação, 20 anos nas caixinhas inconstitucionais, 20 anos nos blocos inconstitucionais e ilegais, e nós não regulamentamos o artigo 35 da Lei 8080. E um dos itens de regulamentação do artigo 35 é ressarcimento por serviços prestados a outra esfera de governo. Todas as vezes que o juiz manda o município, pequeno que seja, fazer um procedimento, fornecer um medicamento que é fora da competência dele, ele vai ter que atender porque é ordem judicial.
certo? Mas ele, no momento seguinte, já tem pronto o processo que ele vai pedir esse ressarcimento a quem de direito. Se é o governo estadual ou o governo municipal. Já tem ações ganhas de secretário de saúde, entende? Que fizeram isso. Nós precisamos fazer isso mais. Nós precisamos fazer isso todo dia, toda hora. Senão vai recair sempre. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com o Ministério Público em muitos estados brasileiros. Né? É muito mais fácil para o Ministério Público tentar resolver a coisa localmente. Né? Se ele encaminhar para o governo do estado, vai demorar meses e não vai resolver. Né? No município, na área municipal, vai ter sempre a possibilidade dele ser mais efetivo. Então, ele vai sempre pegar o município. Então, forneça, entende? E vá atrás de quem de direito. Esse medicamento, esse procedimento é de competência estadual ou de competência federal. E aí a gente vai atrás para ter o ressarcimento. Muito bem, vamos lá. Marta Miranda, o que você acha das fundações filantrópicas que ainda prestam serviço para os municípios na contratação de pessoal? Para mim é de clareza meridiana, né? É totalmente ilegal. Então, eu faço didaticamente a seguinte divisão. Eu tenho 2 procedimentos de terceirização totalmente ilegais. Tá? A contratação terceirizada de mão de obra de atividade fim. Segunda, a contratação de OS ou CIP para administrar o próprio público, o público estatal. Essas são 2 terceirizações condenáveis. E tem 2 terceirizações que são legais, estão previstas, né, na Constituição e na lei, que é a terceirização, todas as vezes que o sistema público não der conta, ele pode complementarmente solicitar a presença do privado, com precedência do privado filantrópico, sem fins lucrativos. Então, é possível, é legal, é constitucional, a terceirização complementar, não é a terceirização do principal, é do complemento, né? A terceirização complementar no próprio do terceiro. E segundo, é permitido que se faça contratação de mão de obra de atividade meio. Né? Isso nós já fazemos há muito tempo, serviço de limpeza, de nutrição, de mecânica, de manutenção de computadores, de vigilância e assim por diante. Né? Então, é completamente, no meu entender, ilegal, inconstitucional, que eu terceirize. E nós fomos entrando, e aí, desculpe insistir, entende, onde nos foi metendo o Ministério da Saúde. Foi na implantação dos agentes comunitários de saúde, do PSF, que o Ministério da Saúde fez a autorização ilegal de fazer isso. Então, como que o município, lá na ponta, se tem uma portaria, se tem uma orientação do Ministério da Saúde que pode fazer isso, ele vai fazer. Né? E agora tem muitos que estão respondendo a processo por terem feito isso dessa maneira, tanto do Tribunal de Contas quanto do Judiciário. Muito bem, pergunta da Cidevalda Mota. Na sua opinião, o que o novo presidente do Conselho Nacional de Saúde pode fazer de diferente para o fortalecimento do SUS? Vou repetir o meu chavão. Ter a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Esse chavão foi um chavão que a gente criou lá no pós-constitucional e no pós-lei 8080. Nós já tínhamos tudo definido, né? Na Constituição e na lei orgânica, e não acontecia. Né? E aí fala, pô, nós temos que cumprir a lei. E depois veio o complementamento, nós temos que cumprir a lei e fazer com que cumpram a lei. Né? Então, o presidente do Conselho não precisa inventar mais nada, cumprir a lei. Eu coloquei na estrutura, precisa ter assessoria jurídica. Eu botei na análise de conjuntura que precisa de obedecer o bloco de constitucionalidade. Não dá para ficar inventando mais. Não é, o Conselho Nacional de Saúde não é uma assembleia, ele não decide por assembleia. Ele é feito de pessoas que têm um munus de servidor público e que têm como obrigação cumprir aquilo que está na lei. E como que vai cumprir se até desconhece aquilo que está na lei? Então, complementarmente, eu digo que nós temos possibilidade
né, de fortalecer. Fiz algumas propostas, mas principalmente eu digo, vamos cumprir a lei. Vamos fazer aquilo que está na lei, vamos passar dinheiro segundo a lei, vamos fazer planos segundo a lei, vamos fazer relatórios segundo a lei, vamos dar satisfação ao Conselho, ao poder do Conselho. É o único Conselho na República que está escrito na Constituição que ele tem o poder de acompanhar e fiscalizar o Fundo de Saúde. E na frase anterior diz que o Fundo de Saúde vai aplicar todos os recursos do SUS. Então nós temos que, isso é um empoderamento que nós precisamos de fazer, não é? Pergunta do Lincoln Valença, qual a sua visão das OS e fundações no SUS? Eu imagino que ele aqui está falando de fundações estatais, não é? Porque fundação, nós já tivemos, o Ministério da Saúde tem a Fundação Nacional de Saúde, não é? Tem a Fiocruz, que é uma outra fundação, né? São figuras públicas da administração indireta permitidas dentro da Constituição. Aí a minha visão de OS, eu já disse para vocês, né? Eu sou contra, terminantemente contra, e para vocês ficarem tranquilos, eu estou me louvando numa grande discussão e num parecer, certo, do Procurador da República, que cuidava dos direitos do cidadão, Wagner Gonçalves, que fez, junto com os outros procuradores, fez um excelente parecer. Eu até disponho disso, se alguém quiser, me peça que eu possa passar, sobre a questão das OS. E a questão das fundações, vamos ter que discutir isso. Eu estou com um grupo que considera que as fundações estatais, elas são permitidas por lei. E cada município, cada estado, vai fazer a sua lei. E eu queria deixar isso claro, porque a gente não pode ser dominado. Eu vou voltar atrás. Eu acho que você pode ter fundação estatal, certo? Do ponto de vista jurídico, seguir a fundação estatal, certo? E você pode, do ponto de vista jurídico, ter a fundação como legítima, e não fazê-la por uma opção política. Eu tenho há quanto tempo o poder de fazer autarquias, fundações? E por que eu não faço na minha Secretaria de Saúde? Eu não faço por uma opção política, às vezes somado ao técnico, mas não é por posição jurídica. O Eduardo Jorge era secretário no governo da Marta Suplicy, no município de São Paulo, e fez as autarquias dele, dos hospitais. Perfeitamente legal, pediu autorização à Câmara, e fez a sua proposta. Então, há uma confusão aí que eu não sei se isso foi realmente de boa ou má fé, foi assim difundido, e eu estou com o parecer jurídico de que as fundações estatais são públicas, porque elas são feitas por lei. Não há lei nenhuma que crie uma instituição privada. Quer dizer, isto é um engodo. Eu posso ser contra, viu? Mas eu não posso enganar as pessoas. Eu não posso levar as pessoas que não têm percepção disso a serem ludibriadas. Então, ela é uma fundação pública criada por lei. Se eu quiser fazer uma coisa privada, eu vou no cartório e faço. E não é por lei. Se é por lei, eu só posso fazer as coisas públicas. Agora, ela vai ser administrada por direito privado, igual o Banco do Brasil, Petrobras, as pioneiras sociais e outras coisas mais. Então, eu estou com a legalidade, é a minha defesa, como disse que as OS, eu estou pela ilegalidade dela, nas fundações estatais eu sou pela legalidade e respeito todo mundo que tiver posição política contrária. Eu só não respeito mentira. Eu só não respeito ludibriar as pessoas. Isso eu tenho asco, eu tenho nojo. Muito bem. Liorcino Léo Mendes, o que você propõe para a alternância do poder nas entidades e usuários do Conselho Nacional de Saúde? Ô Liorcino, isto é uma confusão. Que coisa interessante que aconteceu nessa história, né? Nós falamos que temos que empoderar as pessoas. Aí nós pegamos o poder e seguramos, não empoderamos mais ninguém, é só nós e nós é que podemos, que temos capacidade de fazer. E o mundo vai acabar se nós não estivermos lá. Que
coisa triste, mas é a verdade. As pessoas querem se perpetuar. Eu sou contra conselheiro em instituição se perpetuando, principalmente nesse mundaréu, entende? De instituições, organizações que podem representar determinado segmento. Então, já disse inúmeras vezes, contra a perpetuação de conselheiros, contra a perpetuação desses segmentos que tem vários, entende? O CONAS e o CONASENS e o governo vão estar sempre. Eles são perpetuados, que são gestores. Tem outras instituições que não. Eu acho que nós temos que mexer nisto, entendeu? Sou contra, e nós temos que fazer pressão. De novo, gosto de lembrar o Paulo Freire, o velhinho porreta. E o Paulo Freire, num dos escritos, diz assim: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, para que, num dado momento, a tua fala seja igual à tua prática. É fundamental diminuir. Falamos muito, fazemos pouco. Discursamos empoderamento, discursamos igualdade, e na hora que o poder vem, nós não queremos ser apiados dele. E usamos argumentos, todos queriam que eu continuasse. É um argumento. Queriam que eu continuasse. Eu não queria. É só porque fizeram pressão. Certo? E aí eu digo, o cidadão consciente da sua posição na sociedade, nesse momento, tem que ser o seguinte: eu vou ajudar quem ficar. Eu vou ficar de fora do conselho, dando cobertura com tudo que eu aprendi, para os outros irem para aí. Aí eu quero lembrar que um grande celeiro de conselheiros de saúde Brasil afora são exatamente os membros de movimentos populares, de organização da sociedade como um todo, está fazendo, entende? Está celeiro realmente dos conselhos de educação, de saúde, de assistência social e assim por diante. Muito bem. Comentário de Franci Kleber Medeiros. Acho importante os municípios e estados que conselhos fiscalizem o termo de compromisso de gestão do Pacto de Gestão do SUS. O que você pensa disso? A última notícia que eu tive é que não vai ter nem pacto mais, certo? Esse compromisso de gestão, a tendência dele é acabar. Veja, nós precisamos fazer com que se cumpra a lei. O compromisso de gestão, o contrato de gestão, tudo que seja, ele só tem sentido se ele representar o cumprimento da lei. Então, o que conta é o plano de saúde. É o plano que diz o que vai ser feito. Eu até posso fazer um contrato em cima do plano, transformar o plano num contrato, talvez seja um caminho, mas não há mais possibilidade, certo, de eu ficar fazendo pactos, entende, de coisas que são obrigatórias de se fazer. Então eu fico com uma visão distorcida, entende, daquilo que eu tenho obrigação de fazer. Pergunta de Alfredo: quais seriam os possíveis interesses do Fentas para a autorreeleição da mesa diretora? Eu não saberia te dizer isso não, certo? Eu não saberia te dizer isso não. E a informação que a gente tem é que a posição foi de apoiar a reeleição. Houve até, passaram para ser assinado na plenária, entende, documento pedindo a reeleição. Eu não tenho mais informações do que isso, tá? Pergunta de Michael Rosa. O que acha dos consórcios em regiões metropolitanas e regiões de vulnerabilidade? Os consórcios, eles estão previstos na legislação. 8080 já fala de consórcios. Eles são uma maneira de você estar cuidando do todo, vários municípios que tem que se dar a mão. O sistema de saúde é preceito constitucional que ele seja organizado em regiões, que ele seja regionalizado. Está lá escrito. E aí o consórcio é uma maneira mais forte, de mais forte ligação, exatamente para que houvesse, entende, a possibilidade de uma regionalização mais sólida.
Então, eu acho que é uma boa ideia. Nós já tivemos algumas experiências de consórcio em épocas anteriores, não é? E que já não são adequadas ao momento presente do SUS. Não é? E muitos consórcios acabaram sendo um jeito de você terceirizar para a instituição privada, entende, os serviços que deveriam ser públicos. E aí fala assim, e os gestores gostam disso? Gostam. Sabe por quê? Porque livra, principalmente os pequenos municípios, de um grande problema que não tem. Como resolver o problema das especialidades e assim por diante. Então, não podemos transformar o SUS público em consórcios privados. Certo? É o meu modo de pensar. E o consórcio é extremamente lícito. Pergunta de Wagner Martins. O que é mais relevante para os usuários do SUS? Presidir o conselho ou influir mais tecnicamente? Você está querendo me pegar, né, Wagner? Muito bem, me ajuda fazendo essa pergunta. Tudo é importante para todo o conselho. Tudo é importante. Não é? A importância principal é que o conselho cumpra aquilo que é principalmente função dele. Isso é o principal. Isso é principialístico. Tá? A presidência do conselho pode ser um coronário, entende? Para ajudar a fazer este papel. Não é? Então, eu defendo, aí é uma posição radical minha, e que não está isso em legislação nenhuma, eu defendo que o conselheiro mais competente, ou melhor, com mais atribuições para ser presidente do conselho, deveria ser o cidadão usuário. Essa é a minha visão. Certo? De um lado, os provedores, governo, prestadores profissionais, e de outro lado, os cidadãos usuários. Eu acho que daria mais legitimidade. Mas hoje, na legislação, é eleição entre os membros do Conselho. Houve um acordo para ser, entende, o usuário agora, eu estou nesta posição, não é? Mas também não me fecho em copa. Se o ministro quiser fazer a sua negociação, ele tem direito, e o usuário tem direito a aceitar ou não aceitar. Essas posições, elas podem se mudar. Eu é que, pessoalmente, entende, já escrevi um punhado disso, já defendi isso de público, entende, acho que a gente tem que levar isso para frente. Né? Nara, se o conselho não é presidencialista, por que tanta disputa pelos presidentes? Justamente porque ele é visto como presidencialista. Né? Onde as coisas, muitas vezes, correm na primeira pessoa do singular e não na primeira pessoa do plural. E por que este conselho não é presidencialista? Porque esse é um conselho de pares. Todos estão aptos para serem votados. No meu Conselho de Saúde em São José dos Campos, olha a minha pretensão no meu conselho. Eu já não sou secretário há muito tempo, desde 92, eu não sou funcionário municipal aposentado aqui em São José dos Campos, mas a gestão mesmo eu deixei em 95, quando saí do Ministério da Saúde. E no meu município em 92. Mas nós fizemos a nossa lei, é interessante porque quando fizemos a lei orgânica do município, nós já colocamos na lei orgânica do município a presença do Conselho de Saúde e a presença de conselhos gestores de unidade de saúde. 1989. Aquilo que os outros foram fazer depois, a gente já estava no fulcro da discussão. Então, nós já colocamos na nossa. E depois nós fizemos por decreto o regimento interno, né? E o regimento interno colocou uma coisa interessante. Né? Todo mundo é candidato à presidência do colegiado de gestão, entende, do conselho, certa presidência do conselho de saúde. Todo mundo é candidato. Para não ser candidato, o conselheiro tem que protocolar um documento retirando a sua candidatura. Fizemos pelo lado contrário. O mais normal é o camarada colocar o papel dizendo sou candidato. Nós resolvemos fazer ao contrário e foi bom, certo? Quem não quiser, entende, que tenha a possibilidade, entendeu, de fazer isso de uma outra maneira e faz renunciando a esse direito dele. Isso foi muito bom. A Desirê, voltando aí, como você acha que será a atuação do ministro com relação à ampliação do
programa de saúde da família. Ao que tudo indica, ao que eu saiba, é no sentido de fortalecimento do programa de saúde da família. Eu quero fazer uma distinção aqui, sem milindrar ninguém. Tá? Se me perguntarem, eu sou defensor de primeiros cuidados com saúde. Essa é a minha defesa. CPSF, ASF, saúde em casa, saúde no lar, entende? Paideia, o que for, entende? São nomes fantasias, certo? Com alguma particularidade loco-regional, certo? Para se fazer a essência. A essência está lá no PSF, né? A essência é você fazer primeiros cuidados com saúde. E aí pega exatamente o preceito constitucional, fazer promoção, proteção e recuperação. E nós ficamos em cima da recuperação sempre, porque nós investimos muito pouco em promoção e proteção. Promoção é mexer com as causas. Proteção é mexer com riscos. E recuperação é tratar de quem já está doente. Tem gente que se ilude e diz, PSF não vai fazer tratamento de ninguém. Vai, tem que fazer, é isso que as pessoas precisam. Elas têm que ser tratadas, mas tem que se fazer um investimento grande na promoção e na proteção. Promoção, mexer com causas, proteção, mexer com riscos. E o PSF faz isso muito bem. Eu duvido que algum dirigente do Ministério da Saúde, entende, hoje não endosse a proposta de fazer primeiros cuidados com saúde, certo? E aí, para seu governo, eu me lembro do Davi. Davi era contemporâneo meu, grande amigo meu, e a gente discutia esse negócio das peculiaridades locais, não é? Ele falava a seguinte: Gilson, esse negócio é igual espinha dorsal, né? A espinha, medula óssea, é um nervão que passa de cima e embaixo. Agora vai saindo ramificação, um punhado de ramificação para fazer a especificidade daquele órgão, daquele músculo, etc. Então, o SUS tem como característica, ele tem uma espinha dorsal, entende? Única, certo? Que são os princípios pétreos que o regem. Mas ele tem que ter peculiaridades loco-regionais. Então, eu sou contra um engessamento pétreo de um programa de saúde da família ou qualquer um outro para o Brasil inteiro. As realidades são diferentes e nós temos que atender às realidades diferentes. Muito bem. Pergunta de Eunice. E o que você acha de empresa que vai cuidar dos hospitais universitários? É outro imbróglio que tem aí, certo? Quem fez uma análise muito boa, se depois quiser, entende, eu posso dar uma cópia, foi a Lenir Santos, que é advogada, trabalhou na Unicamp, e tem um parecer mais consistente. Né? Inclusive, o que eu soube é que já tem modificações que mudam a essência dessa empresa. Né? E foi uma coisa, gozado, né? Eu tenho medo de fim de governo. O fim de governo, certo? Na última hora, aprova um punhado de coisas, entende? Já que eu vou sair, né? E essa eu acho que foi uma destas coisas que saiu de afogadilho, sem muita discussão, foi surpresa para todo mundo. Né? Então, eu tenho preocupação, certo? Mas não tenho conhecimentos suficientes para poder estar dando uma opinião que seja conclusiva a respeito disso. Estou com o pé atrás, certo? Acho que nós estamos facilitando, entende? O outro lado, e nós temos que fazer. Outro dia eu discutia com um amigo, dileto amigo, né? Eu discutia com ele a questão dos hospitais universitários. Né? Ele falou assim, não, os hospitais coitadinhos não têm dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Eu também acho que não tem. Mas eu acho que tem que mudar e tem que mudar muita coisa. Né? Aquela autonomia dos hospitais universitários, né? Nós precisamos de ver até quando ele tem autonomia ou até quando ele também é obrigado a fazer SUS. Então nós vamos discutir isso. Tá? Aproxima o microfone, está aqui. A hora que eu tapo o meu bigode é que todo mundo ouve, né? Pergunta do Sandro. O Conselho Nacional de Saúde deve participar ativamente da discussão do orçamento do Ministério da Saúde? Claro, evidente, patente. Eu já estou há 3 anos representando o CONASCENS nessa comissão, né?
E eu não gosto, entende, quando os relatórios da comissão vão para o pleno e o pleno aprova. Eu tenho muito receio de estarem assinando um cheque em branco sem ter a preocupação de ver, de estudar o orçamento. O orçamento tinha que ser estudado por todo mundo. Né? Nós seríamos uma equipe auxiliar para tirar dúvidas, entende? Para dar, porque senão nós vamos fazer análises também ruins. Né? Então, o conselho está lá, escrito na lei. Olha, eu falando de lei de novo, de obrigação de cumprir lei. Né? O conselho, certo? Ele faz o acompanhamento, inclusive faz o controle, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Tem alguma coisa mais econômica e financeira do que o orçamento? Não tem. Muito bem. Já botei o microfone para cima de novo. Pergunta da Cátia Figueira. Né? O Conselho acha correto privatizar leitos em hospitais como ocorrido em São Paulo? De novo, certo? Estas coisas são fundamentais. Eu não vi ação contundente em cima disso. Os hospitais universitários, muito dele, Brasil afora, já vendem leitos com dupla porta há muito tempo. Dando o péssimo exemplo. Por quê? O hospital é público, o aparelho é público, os funcionários são públicos e eles vendem leitos. Né? Também não vi um pronunciamento de emergência, entende, do Conselho em cima da venda. Enfim, eu estava fazendo os cálculos com dados de 2008, que foram apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde, agora no final de 2010, lá em Sergipe, um técnico da Secretaria foi fazer a apresentação e colocou que no ano de 2008 foram feitos 8 milhões de procedimentos nessas organizações sociais que servem o Estado de São Paulo. Se eu vou permitir que venda 25%, eu vou perder 2 milhões de procedimentos. E não são procedimentos simples, consultinha, vacina, não. São procedimentos de média e alta complexidade. São internações complicadas, entende? É aí que nós vamos ter. E tem muito interesse em jogo. Aí alguém me perguntou ainda há pouco, e a população, o que é que está... Eu digo, infelizmente a população quer o atendimento. Ela não faz essa ligação com a forma de gestão, com a porta dupla, entendeu? Ela não faz. Então essas coisas ou nós alertamos, empoderamos as pessoas para eles passarem a entender disso, né? Aquilo que aparentemente melhora de início, piora depois, e vai ser muito pior, né? E nós já assistimos na área de saúde um punhado de vezes essas coisas, entende? Que realmente se tornaram piores, né, com o tempo. Então, no mesmo momento, eu estava vendo aqui no Vale do Paraíba, tem uma organização social no Hospital do Estado, né, onde ela está obrigada apenas, ninguém sabe por quê, nem como chegou a isso, a fazer 60% do seu serviço para o SUS, 40% não é. Né? E aí viu o protesto dos deputados da região, dos deputados estaduais, entende? Pedindo mais leitos na Santa Casa, querendo conveniar-se mais. Eu não estou entendendo. Vocês me votam ontem que pode soltar 25% dos leitos. E hoje vocês vêm atrás para pedir mais leitos? É uma incongruência. Não é? Muito bem. Comentário de Carlos A. Trindade. Esse é o Carlão, lá da Bahia. Gilson, além da função controle social, é bom lembrar da articulação intersetorial do Conselho Nacional de Saúde. Eu quero, não fiz ainda, vou fazer agora. Primeiro, eu não gosto do nome controle social. Já usei, larga a mano, e cada vez eu fico mais preocupado com o seu uso. Né? Inclusive estão personalizando o controle social. Cuidado, o controle social vai ir, o controle social vai investigar. O controle social não é isso, não é personagem, não é absolutamente nada, é uma função exercida por gente. Então, se confundiu e se empobreceu o papel do Conselho. Então, o que diz a Constituição? Olha eu atrás da lei. A Constituição fala em participação da comunidade. Nenhuma vez fala em controle social. A Lei Orgânica de Saúde fala em participação da comunidade.
hora nenhuma fala em controle social. Então nós estamos adaptando, pegando esse termo, não é? E tem uma discussão que nós estamos discutindo, um dos assuntos que precisa deixar de ser tabu, né, para a gente discutir. Né? O controle social sempre se pressupõe que fosse o cidadão controlando o Estado, não é isso? Como é que é esse conselho onde o cidadão só é 50%, onde tem gestor, prestador e profissional de saúde, certo? Isto realmente é um locus de controle da sociedade? Onde os controlados fazem parte? É uma discussão. Não tenho opinião completa para poder defendê-la com unhas e dentes. Mas eu digo, é uma das coisas que eu tenho que conversar. Né? E aí, o Carlão aí está lembrando, se for o Carlão, né? A articulação intersetorial do Conselho, o Conselho tem essa função, ele tem que ter as suas comissões que façam essa interação com os outros setores, com outras secretarias, entende? Que façam a interlocução. Isto é um papel importante que o Conselho Nacional de Saúde tem. Então, o Conselho tem duas funções principais: planejar, controlar a política, o plano, planejar orçamento, dinheiro, certo? E controlar o uso desse dinheiro. Tá? E para isso, ele vai fazer reuniões com gestores, com profissionais, vai fazer reuniões intersetoriais com os outros setores. Né? Recentemente saiu aí uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que está causando a maior polêmica, né? Onde a assistência social entrega um punhado de funções que até hoje tiveram com ela, entende, para a área de saúde. É uma discussão que nós temos que abrir, entende? E que tem que ser sem rancor e sem medo de ser feliz. Né? Muito bem. Pergunta de Germane Pinto. Qual a sua estratégia para liderar a movimentação também nos conselhos estaduais e municipais? Trabalho de formiguinha, viu? Quem mais sabe, quem mais conseguiu apreender e aprender o que é participação do cidadão, tem que dar a sua contribuição. Por isso que eu acho muito triste quando as pessoas que têm isso começam a dizer assim, só eu sei representar, os pobres coitados não sabem se representar, então eu tenho que vir no lugar dele, eu sou o salvador da pátria. Estamos construindo. Eu vejo isso em estados, eu vejo isso em municípios, e de repente quando alguém tira algum desses, entende? Quase que uma convulsão e o indivíduo se sente prejudicado. Dediquei vários anos ao conselho e agora me tiraram. Nós tínhamos que ter alternância disso. Né? Então nós temos que fazer, eu acho que nós somos ruins em treinamento de conselheiros. Né? Eu estou metido nisso há praticamente 15 anos, certo? Fazendo isso Brasil afora, e minha esposa Maria Emília, que é da área de educação, andou comigo também em muitos lugares, certo? Ajudando a fazer esses cursos, e nós temos que descobrir como é que nós vamos fazer, se nós vamos gravar fita e passar por aí afora, entende? A pedagogia ativa, hoje muito praticada, ela tem o seu papel, mas tem determinada hora que eu não posso fazer tudo isso na metodologia do aprendizado ativo. Eu tenho outras maneiras de poder atingir as pessoas. Eu acho que nós usamos muito pouco a mídia televisiva. Tá? Ontem o Globo, bancada da saúde suplementar, pula de 28 para 38 na Câmara Federal. O Unimed Paulista doou 3,3 milhões nas eleições de 2011. Como formar militantes para o SUS? A pergunta sua vai ficar para todo mundo. Eu simplesmente estou sendo um interlocutor. Eu considero isso daí uma manifestação sua que é para provocar. Não é? E aí, vou mexer conosco mesmo. Não é? Por que acontece todas essas coisas? Não é? Por quê? Porque nós temos muito pouco sentimento de cidadania ainda. Não é? Nós ainda escolhemos mal quem vai nos governar. Ainda acompanhamos mal aqueles que foram eleitos pela gente. Né? Se nós somos, fulano, estou admirado, fulano foi eleito. Fulano foi eleito por cidadãos livres, que assim fizeram a sua opção. Então, antes de pensar o que está, certo? Pensar o que nós podemos fazer para modificar isso de alguma maneira. Né? E aí,
Eu digo, se nós não fizermos nada, né? Eu vou voltar à conversa com o Ronald, né? Nós precisamos de ajudar a organizar as sociedades, movimentos populares, qualquer modo de agregar, porque aí se vai discutir, né? Eu sou da época da ditadura, fazia meu curso de medicina, 68 a 73, né? E lembrava, certo, na época da ditadura e depois nos outros anos, eu já formado, né? O que nós tínhamos que fazer para nos reunirmos para discutir alguma coisa de saúde. Não era nada que pudesse ser dito como subversivo, se é que não é subversivo lutar pela saúde. Mas está aí, certo? Não era guerrilha, não era nada. Era discutir saúde. Né? E nós, uma determinada época, uma grande associação com a Igreja Católica, que fez em 1981, inclusive fez a campanha da Fraternidade, Saúde para Todos, né? Nós tínhamos associados durante muito tempo as comunidades eclesiais de base, né? Que era o trabalho nas catacumbas mesmo, lá no bairro, e discutindo saúde. Quero fazer uma homenagem aqui ao trabalho do povo da região leste de São Paulo. Era 1,5 milhão de pessoas naquela região, não tinha um equipamento de saúde. Eles foram à rua, brigaram, lutaram, entende? Se organizaram, certo? Eu me lembro do Adib Jatene, era secretário estadual de saúde, trepado no caminhão, entende? Discutindo com a população. Sempre foi um cara aberto a essas discussões, mesmo que fosse com os contrários, um louvor a ele. Né? E o Adib Jatene estava lá, na região leste. E daí gerou-se um grande programa, que foi o Programa Metropolitano de São Paulo. Muito bem. Pergunta da Desirê. Como lidar com a politicagem em São Paulo que privatizou 25% dos leitos hospitalares do SUS? Nós. E quem sabe um pouquinho mais tem que explicar para quem não sabe. Né? Tem escrito a respeito disso, entendeu? Arrumei um título bom, a privataria. Já estou no quinto de uma série de textos a respeito da privataria na área de saúde. Né? Então, isso acontece. Isso daí, na época do Serra, o Serra fez a proposta, ou mandou alguém do partido dele fazer a proposta, e quando ele viu o fuzuê, ele ia sair para candidato a presidente da República, ele retirou mais do que depressa o projeto. Mas quando ele saiu, já teve um servicinho, entende, entregue ao Goldman, que foi o novo governador de São Paulo, que ele tinha que limpar essa área antes da posse do Alckmin. E ele limpou no arrastão, certo? Com a aprovação de maioria, que o partido tem, a base do governo tem, conseguiu se aprovar. Isso é criminoso. Eu chamo isso de eutanásia seletiva sobre os mais pobres. Você é do SUS? Fica aí esperando, eu vou entrar na vaga da UTI, eu vou entrar na cirurgia na sua frente. Tchau, você vai morrer. Quer dizer, é mais ou menos isso, levada ao teatro do absurdo, não é? Tem a eutanásia, que é morrer bem, sem muito sofrimento. Tem a distanásia, que é morrer com requintes de crueldade. A hora que eu tiro das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, das pessoas menos, entende, poderosas desse país, a possibilidade de se internar, de fazer procedimentos com menos fila, entende? Eu estou fazendo distanásia. Né? E eu acho que nessa hora a Assembleia Legislativa de São Paulo, mesmo com alguns deputados que brigaram, que denunciaram isso, né? Ela fez um trabalho que vai ter suas consequências. Né? E é gozado, porque não houve regulamentação ainda. Então, o que está na lei não é aquilo que o atual secretário estadual de saúde fala. Ele fala uma coisa diferente daquilo que está na lei. Né? Ele fala no ressarcimento como se fosse o ressarcimento da própria ANS, que o indivíduo entra sem porta, entendeu? Toda a porta, fila única, e depois vai se cobrar. E aí eu digo para vocês, se é assim, e ele cobrar só 25%, de 25%, pode ser ruim. Pode ser que estão usando lá 40%. Então, o correto é ela cobrar daqueles que usam. Agora, vamos ver, é fila única? Todo mundo com direito igual? É acomodação única? Ou vão ter aqueles que vão ter apartamento com acompanhante, etc. Tal? É uma discussão.
Muito bem, Gilson, só aumentar recursos, isso é a pergunta da Eunice, só aumentar recursos para a saúde é a solução? E quanto ao monitoramento do já existente? E quanto à seguridade social? Isso dá o resto da noite para a gente poder discutir. De novo, eu fico falando coisas que eu repito Brasil afora e são respostas que eu tenho meio prontas, não é? Então, a minha defesa do financiamento, eu gosto de fazer lei de 5, não é? Então eu tenho uma lei dos 5+. Para resolver o problema de financiamento da saúde, eu tenho que trabalhar com a lei dos 5+. Primeiro, preciso de mais Brasil, mais justiça social, mais igualdade, mais equidade, certo? Mudar o Brasil para mudar a saúde. Segundo, eu preciso de mais SUS, mais cumprimento dos preceitos de se ter saúde nesse país. Né? Terceiro, eu preciso de mais gestão. Nós estamos ruins de eficiência. A saúde no público e no privado, ela sofre desse problema. E nós temos que mexer nisso. Temos que botar a navalha na carne mesmo e fazer sangrar para a gente ver que nós estamos atrasados, alguns séculos talvez, na gestão de saúde, que sempre foi feita de forma artesanal, sem nenhum cientificismo. Tá? Então, o terceiro é a questão de mais eficiência. O quarto, é chato falar, né? Mas é mais honestidade. Eu preciso de usar melhor os poucos recursos, eu não posso deixar esses recursos serem, entende, desviados para as outras áreas, gasto na administração é desviado para outras áreas, ou simplesmente roubados, surrupiados para bolsos particulares. Isso não é invencionista, isso está em tudo quanto é lugar, todo dia estoura alguma coisa, entende, sobre isso. E a nossa inocência de conselheiro, a nossa inocência de gestores, faz com que a gente não fique alerta por isso. E muitas vezes os gestores, vou falar como já tendo sido gestor, são envolvidos, certo, com isso e acabam avalizando sem saber, certo? Acabam avalizando determinadas rapinagens em cima do dinheiro da saúde. Então, mais Brasil, mais SUS, mais eficiência, mais honestidade, e por que não? Mais dinheiro. Não é? Agora, mais dinheiro sem os outros 4? Não vai resolver. Agora, não é uma coisa, eu vou fazer os outros 4 e depois vou arrumar mais dinheiro. Não. São coisas concomitantes, que têm que ser feitas, entende? Eu preciso de mais dinheiro. Se eu estiver comparando o investimento, o gasto com saúde no Brasil, entende? Estiver comparando esse gasto com outros países, eu vou ver a defasagem grande que nós temos. Eu falo que nós somos milagreiros e milagrentos. Tá? A hora que nós conseguimos fazer, entende o que fazemos com pouco dinheiro, tá? O SUS fez, em 2009, não temos dados ainda de 2010, fez 3 bilhões e 400 milhões de procedimentos. O maior sistema de saúde do mundo. As pessoas dizem, esse é ufanismo, não tem nenhum que se compare ao tamanho, nem público, nem privado. Nós temos. Nós somos a 5ª ou 6ª população mundial, então nós não estamos longe disso. Tá? Muito bem, vamos lá, a pergunta do Alfredo Neto. Estamos numa fase esperançosa de militância via internet. Muito bem, saúde com Dilma, Egito, está tudo aí. Realmente, nós vamos aproveitar mais esse instrumento. E nós da área da saúde, muitas vezes, somos cruciais. Vocês viram aqui do lado, né? Eu tive um assessor para assuntos aleatórios que estava aqui me ajudando para poder ligar esse negócio. Eu não sei mexer com isso, certo? Eu mexo muito bem com e-mail para fazer meus PowerPoint de aula, mas não sei mexer com isso. Agora você vai aprender, entende? A mexer e a fazer, entende? Essas coisas, pelo espírito que for. É um momento internautico e nós temos que fazer essa ligação mais vezes. Por isso que falei, os processos e métodos educativos, eles têm que mudar também. Não pode ficar, entende, aquele maniqueísmo. De um lado o pessoal defendendo o tradicional da aula, entende, do GIS e do CUSP. De outro lado, renegando tudo isso, metodologias da pedagogia ativa, metodologias ativas.
Nós temos um meio termo aqui, nós temos toda uma faixa, entende? Onde nós podemos misturar os dois processos. Muito bem, mas agora vem o Felipe. Facchini propôs rede exclusiva para o SUS, independente do caráter público ou privado. O que você acha da proposta? Como você avalia esses primeiros 40 dias do novo ministério? Então, vamos lá. Não sei em que nível que o Facchini propôs isso, o que estava por trás dessa sua frase. Né? O SUS já é uma rede de atendimento SUS que junta o público com o privado. Né? E o público tem ficado com as coisas mais simples e o privado tem ficado com as coisas de maior complexidade, mais rendosas. Né? Essa é a divisão. Já existe, é constitucional, é complementar. Certo? Se for isso, estou assinando embaixo. Certo? Se for dizer, tanto faz OS, ou CIP, o que for administrando o público, aí eu já fico contra esta alternativa. Tá? Então, você pensar disso de várias maneiras, não é? E que você acha da proposta? Já disse como você avalia esses primeiros 40 dias de novo ministério. Eu me fiz uma promessa, certo? Como o ministério, como o governo, sempre faz a sua proposta para 100 dias, os primeiros 100 dias de governo, eu estou na muda nos primeiros 100 dias. Né? Eu não tenho coisas ainda para poder ter suficientemente dados para fazer uma avaliação. Eu quero dizer o seguinte, estou com uma expectativa de todo tamanho. Lamentavelmente já tive no primeiro governo Lula e eu me decepcionei, certo? E eu digo, estou com esperança. Ele diz, pô, você é esperançoso demais. Sou, a minha esperança é imortal, certo? E nessa de ser imortal, eu acho que pode. Tem um punhado de coisas que não mexeram e que devem ser mexidas, entende? Devem ser mexidas, mas ainda não deu tempo, não houve pernas, está se montando equipe ainda, 20, 30 dias para montar a equipe nova, não é? Então, eu acho que nós podemos, o desafio, primeiro para mim é fazer o MUS. Este ministério tem que ser o Ministério Único da Saúde, não pode cada secretaria agir por si, fazer por si, gerar suas portarias do jeito que quer, entende? Cada uma ter o seu dinheirinho numa caixinha para poder passar e mostrar poder. Né? Nós temos que acabar com isso. Tá? Ministério Único da Saúde, como a saúde. E o Odorico vai me escutar aqui, não é? O mantra bizantino que nós criamos junto, né? Ministério Único da Saúde, Caixa Única, entende? É isso daí. Nós precisamos de fazer isso, foi um mantra que criamos há uns 10 anos atrás. Carlos Trindade pede para você falar novamente sobre o que acha das fundações estatais. Você tá me provocando, se for o Carlão, está me provocando. Então, eu quero dizer o seguinte, qual é o conceito meu? Eu aprendi. Eu não inventei fundações estatais, não estava no núcleo duro que bolou isso, entende? Tenho grande amizade pela Lenir Santos, entendeu? Que é minha cunhada, é viúva de meu irmão, entende? Minha comadre vai ser uma filha dela, entendeu? E que é uma cabeça, e uma cabeça que vem ajudando a construir esse SUS há muitos anos. Guido Ivan de Carvalho, meu irmão e ela, foram os grandes apoios que nós tivemos na construção jurídica do SUS. Quando ninguém queria dar palpite, arriscar, e nós estávamos com os problemas, com as batatas quentes na mão, era eles que davam assessoria e ajudavam a gente, entende, voluntariamente, o COSENS, CONASCENS de São Paulo e CONASCENS. Então, só para me colocar, entende, como isento, né, me considero assim, nessa discussão, eu estou fazendo a minha avaliação. Então, primeira coisa, a fundação estatal, administrada por direito privado, ela é uma fundação pública que só pode existir criada por lei. Quem estiver dizendo o contrário é um deslavado mentiroso. Ela é pública. Segundo item, certo? Ela vai ser regida, entende, pelo direito administrativo privado.
Isto é possível dentro do público? É possível dentro do público. Eu citei Banco do Brasil, Petrobras, Correios, e dentro da área de saúde, entende? As pioneiras sociais, etc. e tal. Tudo bem? Então, eu vejo esta legalidade dentro das fundações estatais. Aí entra o outro ponto. E aí, politicamente, eu quero ou não quero a fundação estatal? Isso vai ter que ser resolvido em cada lugar, porque não haverá uma lei para criar a fundação estatal Brasil afora. É uma ilusão achar que isso vai acontecer. Não pode. O ordenamento jurídico nosso não permite isso. Quer dizer, quem quiser fazer uma fundação estatal na sua cidade, tem que fazer uma legislação local para que isso aconteça. Muito bem. Gilson, sem mais perguntas, fique à vontade. Lembrar de pedir para salvar o vídeo e não fechar a janela. Nem a janela da minha sala eu não posso fechar. Tudo bem. Gente, eu espero ter contribuído nessa discussão, certo? Eu sou meio passional assim mesmo, fico entusiasmado com aquilo que eu falo. Continuo dizendo que eu brigo muito no campo das ideias, certo? Procuro fugir da discussão pessoal, certo? Personalista. Eu acho que nós temos que discutir as ideias e tenho ojeriza a qualquer coisa que seja corporativa. Eu acho que a ética de qualquer corporação, entendam bem o meu conceito de corporação. Corporação é corporação religiosa, é corporação política, é corporação minha, dos médicos, dos engenheiros, dos advogados, entende? Corporação é sempre a união daqueles que estão iguais dentro desse processo, tá? E cada um com a sua ética. E eu diria, a ética imperatriz tinha que ser exclusivamente a ética do cidadão. Não poderia ser a ética da corporação. Jamais a ética da corporação deveria se sobrepor à ética do cidadão. Então, no Conselho de Saúde tem isso também. Não pode ir para o Conselho de Saúde para defender a sua corporação. Não pode fazer lobby e arrumar gente que vote comigo, com a minha corporação. Para entrar dentro do Conselho, nós somos representantes de nós e do segmento que viemos. Para atuar dentro do Conselho, nós somos representantes de todo e qualquer cidadão. Muito obrigado a vocês pela paciência aí dessas 2 horas de debate. Espero ter ajudado. E depois o Felipe vai dar a orientação quais serão os outros dias de debate. Temos o Júnior num dos dias, né, e temos uma outra pessoa que ele ficou de contatar. Boa noite para vocês, bom descanso.